Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vou Ficar Bem, episódio intitulado Ainda Estou Aqui. Eu sou Udi Santos e no primeiro episódio fiz meu relato de perda, o que essa perda me ocasionou e como eu sobrevivi. O momento crucial da minha perda foram as crises de ansiedade e depressão, na qual eu nem sabia o que estava acontecendo. E então resolvi falar sobre este assunto e trouxe isso à tona neste mês. Setembro foi o mês escolhido para a campanha brasileira Setembro Amarelo, que visa a prevenção ao suicídio. Não devemos falar sobre esse assunto apenas este mês. Se atente às pessoas ao seu redor, se atente às suas ações e pensamentos. E quando não estiver aguentando, peça ajuda. Hoje teremos relatos reais de perdas, de depressão e logo após ouviremos a psicóloga Laura Augusta, que vai tratar de forma mais técnica esse assunto. Fique agora com o podcast Vou Ficar Bem, episódio 2, Ainda Estou Aqui. Parecia um sonho. Filho de uma dona de casa que não tinha terminado o ensino médio e de um encanador, estava fazendo mestrado e doutorado numa universidade nos Estados Unidos. Tinha ganhado uma bolsa. Ia virar PhD. Poder passar tempo pesquisando algo que me interessava bastante era algo incrível, era uma oportunidade maravilhosa. Mas por pouco, eu não poderia estar conversando com vocês hoje. Há cerca de 4 anos atrás, eu tive uma tentativa de suicídio. Parecia uma oportunidade linda e maravilhosa, mas isso acabou me adoecendo. Procurei ajuda e foi isso que permitiu que hoje, 4 anos depois, eu possa estar celebrando mais um ano de vida. Essa semana eu completo aniversário, mais uma volta em torno do sol, mas eu teria descido antes dela, em outro momento. Terapia, psiquiatra, 3 vezes na emergência de um hospital, 3 vezes internado no setor psiquiátrico, internado no hospital dia, onde eu tinha que ir para o hospital e à noite eu não estava, voltava para casa, mas não estava autorizado a dormir só. Parecia que aquele ano de 2016 nunca iria acabar. Parecia que a dor que eu sentia, o desespero, que para quem está de fora não faz sentido, mas era a única realidade de dor e sofrimento que eu tinha. Acabei tomando a decisão de simplesmente terminar o mestrado e não continuar para o doutorado. Para muitos, pode ser uma oportunidade perdida. Mas, como minha mãe disse, eu gostaria muito de ter um filho doutor, mas eu prefiro ter um vivo. Então, por mais difícil que possa parecer a sua situação, por mais difícil que outros digam que não faz sentido o que você está sentindo o que você está sentindo. Então sim, procure ajuda para que você possa continuar dando voltas ao redor do Sol, porque esse túnel, apesar de parecer longo e que você não consegue ver, existe uma curva e logo atrás dela está a saída para novas possibilidades de vida. Meu nome é Catiane do Carmo Nascimento, tenho 42 anos e há 5 anos atrás eu tive uma das maiores percas da minha vida, uma dor incomparável. Eu perdi o meu pai, aparentemente era uma pessoa muito saudável, esportista. Como todos os sábados, aquele sábado ele saiu pela manhã para jogar o seu futebol, cheio de energia, e quando estávamos em casa, só recebemos a notícia que ele havia partido. Então, não tivemos a oportunidade de nem socorrê-lo. Foi um momento muito crucial, mas também foi um momento de muito fortalecimento e crescimento, porque é uma dor que só quem sabe é quem já vivenciou. Se a gente não tiver buscar um equilíbrio, que primeiramente é Deus, e o segundo, o que me fez lutar contra essa dor que nos abatia,
era me apegar à pessoa que meu pai era, cheio de energia, passou a vida dele toda mostrando isso que a gente tem que correr, a gente tem que resolver, a gente não pode cruzar os braços e deixar que a vida nos esmague. Então, aquilo ali era que eu me lembrava a cada momento, a pessoa que ele era, a energia que eu conseguia sentir dele era incrível, sabe? Eu me senti, era como se naquele momento ali ele estivesse transferindo a energia dele para mim. Então, para mim foi tudo muito doído. Você ter que ir ao Nina Rodrigues, você ter que sepultar o seu pai, ter que resolver coisas que você nunca imaginou ter resolver, ter que resolver. Eu comecei a lembrar de toda a luta que ele teve para poder vencer e que passar o melhor para mim, para meus irmãos, para as pessoas que estavam ao redor dele. Então, foi isso que eu me apeguei. Eu tenho que continuar. Eu tenho que viver o que meu pai sempre me ensinou. Viver a cada momento como se fosse o último, sabe? Que realize sempre que você puder realizar. Que não fique na janela assistindo o passado, porque a vida passa, atropela e a gente acaba não realizando nada, não observando de fato as pessoas que precisam da gente. Ser forte a todo momento, porque a vida é uma luta e a gente tem que a cada dia ir vencendo ela da maneira que for possível. Depressão. Se me perguntarem o que é, de onde veio e como veio, até hoje eu não sei responder. Há pouco mais de 6 anos eu passava pelo momento mais importante da minha vida, a chegada da minha filha. Ela chegou de maneira inesperada, mas eu recebi o apoio da minha família e dos meus amigos. Todos me apoiavam, eu estava muito feliz. Como todo ser humano, eu tinha minhas dores mal curadas, minhas inquietações, minhas tristezas, mas naquele momento eu não poderia pensar em nada disso. Eu estava recebendo a minha filha. Ela era mais importante. A depressão, ela é silenciosa. Começa com pensamentos que vão invadindo sua mente, passando a ficar mais fortes cada vez. E assim foi comigo. Primeiro eu achava que eram só pensamentos. Bobagem. Afinal, eu não tinha por que estar aflita. Também não tinha por que ter medo. Mas eu ainda sentia aflição. Eu ainda sentia medo, inquietação. Eu ainda sentia tristeza de dores mal curadas. E começou assim, esses pensamentos invadindo a minha mente. Eu oscilava de humor o tempo todo, mas não queria que ninguém percebesse. Eu era a mãe, estava tudo bem. Minha família não precisava saber. Eu tinha uma filha, estava tudo bem. Meus amigos não precisavam saber. Eu era médium, eu aconselhava pessoas. Não, eles não precisavam saber. Eu vestia minha carapuça de alegria e esperava a calada da noite, o silêncio, para abraçar essa dor e essa tristeza que dia após dia foi me invadindo. Quando percebi, eu estava planejando a minha morte. Mas ao mesmo tempo eu também pensava, poxa, eu tenho uma filha. Ela precisa de mim. Como eu vou tirar minha vida? Em um outro momento, que foi o ápice, eu peguei me imaginando em levar ela. Eu achava que levar ela comigo e tirar a vida das duas seria a solução, pois eu não imaginava viver sem ela e também não queria que ela vivesse sem mim. Eu vivia igual um zumbi, mas eu fazia questão que ninguém percebesse. Então, eu vestia a carapuça toda manhã e chorava à noite. Eu não deixava que ninguém percebesse. Eu não queria que ninguém visse. Aquela dor era minha. Ninguém precisava sentir por mim. Eu estava confuso, eu tinha medo, eu tinha tristeza, eu tinha ansiedade, tudo dentro de mim. Eu não percebi que eu estava com depressão pós-parto. Até que uma luz me envolveu. Essa luz me disse que tudo ficaria bem, que eu cuidaria da minha filha e tudo ficaria bem. Quando essa luz me envolveu, eu passei a olhar para minha filha com mais amor do que eu já havia olhado. Eu passei a sentir o brilho, a vontade de viver. Aquela luz estava certa. Tudo ficaria bem. Eu costumo dizer que o amor me salvou, mas também a fé, a confiança nas palavras,
a confiança no amor. O amor e a fé, eles andam juntos, caminham juntos. E assim foi na minha vida. Foi isso que me fortaleceu e me fortalece até hoje. Meu nome é Marina. No dia 4 de maio de 2020, eu perdi meu pai. Meu pai foi diagnosticado com câncer em 2018. A gente não tinha uma relação tão aproximada, veio se aproximar através da doença, infelizmente. Meu pai era separado da minha mãe desde que eu era pequena e por diversas questões paternas a gente não tinha muita aproximação. Mas só em 2018, quando minha irmã mandou uma mensagem dizendo que pai estava com alguma coisa, né, que ele não parava de vomitar, de passar mal e que no exame deu que ele tinha alguns nódulos. Eu fiquei desesperada e comecei a correr atrás de exames, de hospitais, de médicos, para entender realmente o que é que ele tinha. E aí ele foi diagnosticado com câncer no esôfago. E aí começou os tratamentos, né, com a quimioterapia, com a radioterapia, que ele vinha reagindo muito bem, mas infelizmente deu metástase também para o fígado. E ele começou a não reagir, né? Foi emagrecendo, precisando cada dia mais da ajuda das pessoas, né? Eu comecei a ir para casa dele, cuidar dele. Eu estava grávida, né? Minha filha agora está com 2 meses. No dia 4 de maio, eu estava com 8 meses. Recebi a notícia de manhã por minha mãe que meu pai tinha falecido. Meu mundo caiu, né? Comecei a chorar desesperadamente. Mas no mesmo tempo que eu estava desesperada, eu pensava, não posso ficar tão desesperada por causa da minha filha. Foi um dia muito tenso, muito triste. Chorei muito. As pessoas não queriam que eu fosse para o enterro, mas eu precisava, eu tinha necessidade de se despedir do meu pai, né? E foi um dos momentos mais tristes da minha vida, porque eu ainda sinto que eu tinha muita coisa para falar com ele. A gente precisava se perdoar muito. Então eu precisava de uma doença para que a gente se conectasse. E eu ainda sinto que isso é muito triste, sabe? Mas eu tenho uma certeza que nesse processo da doença dele a gente se perdoou e que eu fiz de tudo para que ele melhorasse. E eu sinto muita falta do meu pai. E acho que um dos motivos que me fez não ficar tão, tão destruída é saber que eu tenho uma filha agora para cuidar e que ela depende de mim para tudo. Então, e eu queria muito que ele tivesse conhecido ela. Eu sei que onde quer que ele esteja, né? Ele tá melhor agora porque ele estava sofrendo muito. O câncer delimitou muita coisa nele. Então ele sofria muito, ele passava muito mal, ele precisava das pessoas, que é uma das coisas que ele não gostava. Eu sinto que agora ele tá descansando. Meu papai Pop, que eu amo muito. Olá, eu sou Laura Augusta, eu sou psicóloga, coordenadora geral da Rede de Andares de Saúde da Mulher Negra. E falar sobre depressão é sempre muito importante por conta de diversos fatores que envolvem o assunto, tanto no quesito dos estudos médicos acerca desse adoecimento, quanto do senso comum, né, que muitas vezes coloca esse adoecimento no lugar da falta de Deus, ou então do mimimi, né? E eu acho importante trazer isso à tona, não apenas por conta desse período, né, que é um período que muita gente tem falado sobre a prevenção do suicídio, ideação suicida, mas porque nós estamos vivendo em um ano onde nós estamos lidando com situações onde não havíamos sido, de alguma forma, preparados para vivê-las, né? Que é essa questão da pandemia, do cerceamento dos trabalhos, da diminuição de renda, muitas pessoas em situações de vulnerabilidade. E eu preciso dizer que, apesar da depressão, dos episódios depressivos, do processo de adoecimento psíquico, nesse sentido, ele ser caracterizado pelas alterações de humor, ser caracterizado pelos pensamentos negativos, as ideias de que a vida não faz mais sentido, ou então essas ideias de que as coisas, né, não valem a pena, esse desânimo, que é um desânimo crônico, que vai e volta, né, muitas vezes ser colocado nesse âmbito, né, do adoecimento psiquiátrico apenas, é muito importante que a gente não perca de vista que nós estamos vivendo num modelo de sociedade que coloca pessoas
negras, pessoas LGBTs, mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, é impossível não adoecer tendo a sua dignidade, tendo a sua humanidade colocada em risco. Né? Então, a forma como famílias negras, né, são construídas nesse país faz com que a gente aprenda que a violência faz parte do nosso cotidiano e a gente naturaliza. Então, como é que eu, por exemplo, enquanto uma mulher negra, vendo tantas mulheres negras ao meu redor perder seus companheiros, perder seus filhos, perder seus netos, para as diversas formas de violência, seja estrutural, seja violência policial, como é que eu não posso adoecer psiquicamente se eu não sei o dia de amanhã? Né? Quem mais eu vou perder? Esses lutos não elaborados, né? Então eu preciso também frisar a importância da construção social ao nosso redor quando nós falamos desse processo de adoecimento. É claro que eu acho importante identificá-lo, né? Acho importante que a gente identifique, não apenas por questões de tratamento, mas para que a gente possa refletir dos impactos que essa estrutura faz nas nossas vidas, né? O fato da gente, por exemplo, construir identidades masculinas, onde existe uma impossibilidade de falar sobre emoções, de explanar sobre suas emoções, de fazer com que elas se representem através do riso, através do choro, né? Que isso de alguma forma coloque a sua condição de gênero, né? Em risco, ou então onde eu precise de alguma forma ser colocada numa condição de trabalho que gerações e gerações e gerações essa condição de trabalho precário, vulnerável, se repete porque não há mobilidade social para mim, para minha família. Então, são esses contextos que estão no Brasil que fazem com que as pessoas adoeçam, que fazem com que as pessoas se sintam menos humanos, menos dignos de atenção do Estado. E isso estou trazendo uma dimensão estrutural, porque para cada sujeito isso reverbera de uma forma, né? Então, assim, nós todos temos diversas ferramentas diferentes para lidar com isso. Não existe uma fórmula de cuidado, não existe uma única fórmula, né, de resolver essa questão. Mas eu tenho plena convicção de que provavelmente os processos de luto, os processos de cuidado e de fato, a recuperação desses processos de adoecimento seriam completamente diferentes se nós tivéssemos outra estrutura social que valorizasse as pessoas negras, principalmente tratando elas como pessoas humanas, né, cidadãs desse país, coisa que nunca aconteceu. Então, eu acredito que dentro da construção médica acerca desse adoecimento específico, é muito importante que a gente considere esse fator. É muito importante que a gente lembre como a medicina ela foi construída no Brasil e com qual objetivo os adoecimentos eles foram categorizados, principalmente, né, utilizando as mulheres e homens negros como cobaias de testes, principalmente a psiquiatria se coloca nesse lugar. Então, assim, quando nós falamos sobre isso, é muito importante que a gente lembre que não é apenas uma questão psicológica que cada um, né, dentro das suas responsabilidades e possibilidades, deve resolver, mas é uma questão de saúde pública porque essa estrutura nos coloca em risco todos os dias. E desta forma chegamos ao fim do segundo episódio Ainda Estou Aqui do podcast Vou Ficar Bem. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, agradecer a todos que puderam contribuir para que esse podcast acontecesse, aqueles que vieram, trouxeram as suas palavras, as suas histórias, e com certeza contribuirão com o nosso crescimento. Esse assunto precisa ser passado, então compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir essas mensagens. Vamos nos cuidar uma das outras, uns dos outros. Vamos nos manter vivos. Se inscrevam no canal, ative as notificações, pois teremos o terceiro episódio. Então, até a próxima.